Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Gostaria que você parasse por um momento e pensasse na sua memória mais dolorosa. Não na memória de uma dor física, como quebrar um braço, mas na memória de um erro. Aquele momento específico em que você disse a palavra errada para a pessoa que amava e a viu sair pela porta para nunca mais voltar. Aquele instante de distração ao volante que resultou em uma tragédia. Aquele dia em que você teve medo de arriscar e deixou a oportunidade da sua vida escapar por entre os dedos. Existe um desejo que une toda a humanidade, transcendendo fronteiras, culturas e eras. Não é o desejo de voar como os pássaros, nem o desejo de possuir riqueza infinita. É algo mais profundo, mais visceral e infinitamente mais humano. É o desejo desesperado de dizer: se eu soubesse o que sei hoje, teria feito tudo diferente. Quem de nós nunca olhou para trás, para uma encruzilhada sombria da vida, e sentiu o peso amargo do "e se"? O arrependimento é a única dor que aumenta com o tempo, porque a distância torna o erro cada vez mais irrevogável. Mas, e se não fosse? E se o tempo não fosse uma sentença de prisão perpétua, mas uma estrada de mão dupla? E se a física nos permitisse encontrar uma saída de emergência, um retorno, uma segunda chance? Desde que H.G. Wells escreveu sua obra-prima, A Máquina do Tempo, em 1895, fomos coletivamente seduzidos pela ideia de que a história não é escrita em pedra, mas em lápis. Fomos condicionados a acreditar que, com a engenharia correta, com as engrenagens certas, girando na velocidade certa, ou com um capacitor de fluxo abastecido com plutônio, poderíamos girar um botão e ver os ponteiros do relógio do universo correrem para trás. A ficção científica nos prometeu o controle. De Volta para o Futuro a Vingadores Ultimato, a cultura pop nos ensinou que o passado é um rascunho, um documento do Word que pode ser aberto, editado, corrigido e salvo em uma nova versão melhorada. Sonhamos em voltar e matar tiranos antes que eles subam ao poder. Sonhamos em comprar ações de empresas de tecnologia na década de 1980. Sonhamos em dar aquele último abraço que nunca demos naquele parente que partiu cedo demais. A ideia do cronovisor, uma máquina hipotética que nos permitiria ver e talvez interagir com os eventos passados, é o santo graal da esperança humana. É a promessa de redenção tecnológica. Mas hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, eu tenho a difícil e impopular tarefa de ser o guardião da realidade. Vou ter que destruir essa fantasia. Vou argumentar que, segundo as leis mais fundamentais e testadas da física, da relatividade geral de Einstein à mecânica quântica, passando pela implacável segunda lei da termodinâmica, alterar o passado é impossível. E quero ser muito claro. Não é impossível apenas porque a nossa tecnologia é primitiva. Não é impossível porque ainda não descobrimos a energia negativa suficiente. É impossível porque viola a lógica básica da existência. O universo, como veremos, não é um parque de diversões onde você pode reescrever as regras. Ele possui mecanismos de defesa. Ele possui o que Stephen Hawking chamou de censura cósmica, uma proteção cronológica projetada para manter a integridade da história. Se você tentasse alterar o passado, o próprio tecido da realidade se rasgaria ou se reorganizaria violentamente para impedir você. O tempo não é um rio calmo, onde você pode pegar um barco e remar rio acima. O tempo é uma avalanche. Uma vez que a pedra cai da montanha, ela não pode descair. A energia foi dissipada. A informação foi gravada no leito de rocha do cosmos. Para entender por que você está preso no agora e por que a porta para o ontem está trancada e soldada, precisamos primeiro entender o que é o tempo para um físico. Nossa intuição nos engana. Para Isaac Newton, o tempo era uma flecha disparada por Deus. Era absoluto, rígido, um palco vazio onde os eventos aconteciam. O relógio de Deus tic-taqueava da mesma forma para todos, em todo o universo, o tempo todo. Se o tempo fosse newtoniano, talvez pudéssemos imaginar uma maneira de rebobinar a fita cassete cósmica.
Mas Albert Einstein destruiu essa visão no início do século XX. Ele nos mostrou que o tempo não é algo separado do espaço. Ele é uma dimensão física, a quarta dimensão. Ele está entrelaçado com o espaço, formando o tecido do espaço-tempo. Imagine o universo inteiro, desde o Big Bang até o fim dos tempos, como um gigantesco pão de forma. Cada fatia desse pão representa um momento no tempo. O período Jurássico é uma fatia, a Idade Média é outra, e o momento exato em que você está ouvindo minha voz é outra fatia. Nós, seres tridimensionais, somos fatiados por esse pão. Nossa consciência é como um holofote que percorre o pão, iluminando uma fatia de cada vez, criando a ilusão de fluxo, a ilusão de que o tempo passa. Mas a física da relatividade sugere algo perturbador. O pão inteiro já existe. O passado não desapareceu no nada. Ele está apenas em outra coordenada do pão, atrás de nós, tão real e sólido quanto o presente. O futuro não está por vir. Ele já está lá, esperando a nossa chegada. Isso é o que os físicos chamam de universo-bloco. O passado, o presente e o futuro existem simultaneamente como um bloco de gelo estático e eterno de 4 dimensões. Se essa visão estiver correta, e todas as experiências com a relatividade indicam que está, então alterar o passado não é como apagar uma linha de lápis. Alterar o passado significa derreter e recongelar uma parte da estrutura fundamental que sustenta o presente. Pense em você como um tijolo no topo de uma parede muito alta. O tijolo logo abaixo de você é o seu ontem. O tijolo abaixo dele é o seu anteontem. E lá embaixo, na base da parede, estão os tijolos que representam seus avós se conhecendo. Se você viajar no tempo e remover a fatia onde seu avô conheceu sua avó, você não está apenas mudando uma cena isolada. Você está puxando a fundação do prédio onde você está sentado agora. Se você remove a causa da sua existência, o efeito, você, não pode estar lá para remover a causa. A parede inteira desmorona sob o peso de uma contradição lógica. Você não é um turista observando a história de fora. Você é feito de história. Você é o resultado acumulado de trilhões de eventos anteriores. Você é a ponta da lança da causalidade. Tentar quebrar a haste da lança enquanto você está na ponta é suicídio lógico. Nesta jornada vertiginosa que faremos juntos, vamos explorar os paradoxos que tornam a viagem ao passado o pesadelo de qualquer lógico e físico. Primeiro, vamos enfrentar a guilhotina lógica. Vamos dissecar o famoso paradoxo do avô. O que acontece se você voltar e impedir seu próprio nascimento? O universo entra em colapso. Surge uma tela azul da morte, cósmica. Ou você simplesmente desaparece antes de puxar o gatilho? Veremos que a lógica binária do universo não permite que há e não há sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Você não pode existir e não existir simultaneamente. Segundo, vamos falar sobre a velocidade da causalidade. Vamos ver que a velocidade da luz, os famosos 300, 10 km/s, não é apenas um limite de velocidade para naves espaciais. É a velocidade com que a causa se conecta ao efeito. Viajar para o passado exige geometricamente viajar mais rápido que a luz, o que significa chegar antes de ter partido. Significa que a bala atinge o alvo antes do gatilho ser puxado. Isso inverte a ordem natural das coisas e gera caos na estrutura da realidade. Terceiro, vamos mergulhar nas soluções bizarras da mecânica quântica. Vamos falar sobre o multiverso. E se, ao alterar o passado, você não muda o seu passado, mas cria um universo paralelo divergente? Isso salvaria a lógica, mas destruiria o seu objetivo emocional. Você salvaria uma versão da sua mãe em outro universo, mas quando voltasse para o seu universo original, encontraria a lápide dela ainda lá. Você seria um exilado em uma terra estranha, um fantasma em uma linha do tempo que não é a sua. E, finalmente, vamos discutir a seta do tempo termodinâmica.
Por que nos lembramos do passado e não do futuro? Por que o café com leite se mistura, mas nunca se desmistura? A entropia é a guardiã final da história. Ela garante que a informação perdida no caos nunca possa ser recuperada perfeitamente para reconstruir o momento anterior. A tentação de alterar o passado é a tentação de ser Deus. É a vontade de apagar as falhas, de purificar a nossa biografia, de remover a dor. Mas a física nos ensina uma lição de humildade brutal. Somos consequências. Somos efeitos causados por causas anteriores inquebráveis. Tentar inverter essa seta é tentar lutar contra a correnteza de um rio que carrega galáxias inteiras. Muitos físicos teóricos, inclusive eu, passamos décadas tentando encontrar brechas nas equações de Einstein. Falamos de buracos de minhoca, cilindros de Tipler, cordas cósmicas. E, embora a matemática permita certas curvas fechadas no papel, a realidade física sempre parece impor uma barreira de energia infinita, uma instabilidade quântica ou um paradoxo mortal que fecha a porta no último segundo. O universo conspira para manter a história segura. Parece que o cosmos prefere a tragédia imutável ao paradoxo absurdo. Preparem-se. Vamos entrar na máquina do tempo da mente. Vamos viajar para a borda do entendimento humano sobre o ontem. Vamos descobrir por que as suas memórias são sagradas e imutáveis. E por que, no grande esquema do multiverso, o que está feito está, para sempre, feito. O arrependimento pode ser doloroso, mas é a prova de que o tempo é real e de que as suas escolhas importam. Bem-vindos ao paradoxo do avô. Agora que deixamos de lado o anseio emocional de corrigir nossos erros, precisamos entrar na sala de máquinas da realidade. Precisamos encarar a estrutura rígida que sustenta o cosmos. Muitos de nós pensamos na física como o estudo da matéria e da energia. Átomos, estrelas, lasers, gravidade. Mas existe algo mais fundamental que a física. Algo que precede o Big Bang e que continuará existindo mesmo após a morte térmica do universo. Estou falando da lógica. A lógica não é apenas uma invenção dos filósofos gregos. Ela é o sistema operacional do universo. É o código-fonte binário que determina o que é possível e o que é absurdo. E a regra número 1 desse sistema operacional é a lei da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. A luz está acesa ou apagada. O gato está vivo ou morto, ignorando por um momento a mecânica quântica que trataremos depois. Você existe ou não existe. A viagem ao passado, no entanto, é uma tentativa direta de violar essa lei suprema. Ela coloca o universo em uma posição insustentável, forçando-o a processar um erro fatal de sistema. E o exemplo mais famoso, mais brutal e mais ilustrativo desse erro é o que chamamos de a guilhotina lógica, ou, popularmente, o paradoxo do avô. Vamos visualizar este cenário com a clareza fria de um experimento mental. Imagine que você construiu a máquina do tempo. Você não está interessado em turismo histórico. Você tem um objetivo sombrio. Por algum motivo insano, você decide viajar para o passado, para o ano de 1930, com o objetivo específico de matar o seu avô biológico antes que ele conheça a sua avó. Você entra na máquina. As luzes piscam, o espaço-tempo se dobra, e você aterrissa em 1930. Você encontra o seu avô, um homem jovem, caminhando pela rua. Você levanta a arma. Você puxa o gatilho. O seu avô cai morto. A missão foi cumprida. Mas agora, pare e pense na sequência de eventos que essa ação desencadeia. A causalidade, a cadeia de dominós que forma a história, começa a cair. Como o seu avô morreu em 1930, ele nunca conheceu a sua avó. Consequentemente, a sua mãe nunca nasceu. Como a sua mãe nunca nasceu, você nunca nasceu. E aqui, a guilhotina lógica desce sobre o seu pescoço. Se você nunca nasceu, você nunca existiu. Se você nunca existiu, você nunca construiu uma máquina do tempo. Se você nunca construiu a máquina do tempo, você nunca viajou para 1930. Se você nunca viajou para 1930, você nunca atirou no seu avô. Portanto, o seu avô não morreu. Ele continua vivo,
Ele conhece a sua avó. Eles têm a sua mãe. A sua mãe tem você. Você cresce, constrói a máquina do tempo, viaja para 1930 e mata o seu avô. Mas se você mata o seu avô, você não nasce. Percebem a vertigem? Não estamos falando de uma sequência linear de eventos. Estamos falando de um loop causal infinito. Um ciclo vicioso de existência e não existência que oscila para sempre. Nesse cenário, o estado da realidade é paradoxal. A afirmação "o avô está morto" é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A afirmação "eu existo" é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Para um físico, isso é muito pior do que um buraco negro ou uma explosão de supernova. Um buraco negro obedece às leis da física. Esse paradoxo destrói as leis. Ele cria uma inconsistência na narrativa do universo. Se o universo fosse um computador, e muitos teóricos da informação acreditam que ele é essencialmente isso, o paradoxo do avô seria uma divisão por zero. Seria um bug crítico que faria o sistema travar. A tela azul da morte do cosmos. O universo não pode permitir que a história A, avô vivo, e a história B, avô morto, coexistam na mesma linha do tempo, porque elas são mutuamente excludentes. A existência de uma anula a condição necessária para a existência da outra. Muitos entusiastas da ficção científica tentam contornar isso com a ideia do desaparecimento lento. Lembram-se do filme De Volta para o Futuro? Quando Marty McFly interfere no passado de seus pais, ele começa a desaparecer de uma fotografia. Sua mão começa a ficar transparente. É uma imagem poética, dramática, excelente para o cinema. Mas, do ponto de vista da física, é um absurdo completo. Por que ele desapareceria devagar? A lógica não tem velocidade. A causalidade é binária. No exato instante, no femtosegundo em que a trajetória da bala intersecta o coração do avô, a condição futura de existência do viajante é anulada. Ele não deveria ficar transparente. Ele deveria deixar de existir instantaneamente. Mas se ele deixa de existir instantaneamente, a bala também deixa de existir instantaneamente? Se a bala deixa de existir antes de atingir o coração, o avô não morre? Percebem como não há saída limpa? Qualquer tentativa de descrever o momento da mudança resulta em um absurdo lógico. Você não pode cortar o galho da árvore onde você está sentado sem cair junto com ele. E se você cai antes de cortar, você não corta. Mas o paradoxo do avô é apenas a ponta do iceberg. Existe um tipo de paradoxo ainda mais sutil, mais elegante e, na minha opinião, mais perturbador. Ele não envolve morte ou destruição, mas envolve a criação de informação a partir do nada. É o chamado paradoxo de Bootstrap, ou paradoxo ontológico. Para entender isso, vamos usar um exemplo envolvendo um dos maiores gênios da humanidade, Ludwig van Beethoven. Imagine que você é um grande fã de Beethoven. Você estuda todas as sinfonias dele. Você memoriza cada nota da Nona Sinfonia. Você decide usar sua máquina do tempo para conhecer o mestre. Você leva consigo as partituras completas, encadernadas e impressas, de todas as obras dele. Você viaja para a Viena do século XVIII. Você encontra Beethoven. Mas, para seu horror, você descobre que Beethoven é um homem medíocre. Ele não tem talento. Ele é um bêbado que mal consegue tocar piano. Ele nunca escreveu uma única nota genial. A história estava errada. Desesperado, porque você ama a música e não quer que o mundo fique sem ela, você toma uma decisão. Você pega as partituras que trouxe do futuro, as partituras da Quinta Sinfonia, da Nona, da Sonata ao Luar, e as entrega a Beethoven. Você diz: "Aqui, Ludwig, copie isso. Publique com seu nome." Beethoven, confuso mas oportunista, copia as partituras. Ele as publica. Ele se torna famoso. A história segue exatamente como nós a conhecemos. Séculos depois, você nasce, compra as partituras de Beethoven, entra na máquina do tempo e as entrega a ele. O ciclo está fechado. A história é consistente. Não há avô morto. Tudo parece perfeito. Mas agora eu faço a pergunta que destrói a realidade.
Quem escreveu a Quinta Sinfonia? Você não escreveu. Você apenas comprou as partituras na loja. Beethoven não escreveu. Ele apenas copiou as partituras que você lhe deu. A editora não escreveu. Ela imprimiu o que Beethoven entregou. Então, de onde veio a música? A sinfonia existe. As notas estão lá. A genialidade está lá. Mas ela não tem origem. Ela não tem um criador. Ela é um objeto sem causa. Ela existe em um loop fechado de tempo, girando eternamente sem nunca ter sido composta por uma mente humana. Isso é o paradoxo de Bootstrap. O nome vem da expressão puxar a si mesmo pelos cadarços das botas. Esse paradoxo viola o princípio fundamental da entropia da informação. No nosso universo, a informação complexa, como uma sinfonia, exige trabalho e energia para ser criada. Ela nasce simples e se torna complexa através do esforço criativo. No cenário de Bootstrap, a informação complexa surge ex nihilo, do nada. É um milagre ateu. É um free lunch, almoço grátis, cósmico. Além disso, pense na entropia física do objeto. Se você entregar um livro físico para Beethoven, ele envelhece. O papel amarela. Séculos depois, você pega esse mesmo livro, agora velho, e o leva para o passado para entregar a Beethoven, quando ele era novo. O livro no loop envelheceria infinitamente. A cada ciclo, ele ficaria mais velho, até virar poeira. Se virar poeira, você não pode entregá-lo. Portanto, a matéria não pode ficar presa em um loop. E a informação não pode surgir sem origem. Isso nos leva a considerar a natureza do livre-arbítrio em um universo onde a viagem no tempo é possível. O paradoxo do avô pressupõe que você tem a liberdade de puxar o gatilho. Ele pressupõe que, uma vez no passado, você é um agente livre capaz de alterar o curso dos eventos. Mas se o paradoxo gera uma impossibilidade lógica, talvez a solução do universo seja remover o seu livre-arbítrio. Essa é a base do princípio de autoconsistência de Novikov, proposto pelo físico russo Igor Novikov, nos anos 80. Novikov argumentou que, se a viagem no tempo for fisicamente possível, através de buracos de minhoca, por exemplo, então as leis da física devem conspirar para impedir que qualquer paradoxo ocorra. Isso significa que a probabilidade de você matar o seu avô é zero. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você treine sua mira. Se você voltar a 1930 e apontar a arma, algo vai acontecer. A arma vai emperrar. Um pássaro vai voar na frente. Você vai escorregar numa casca de banana. Ou você terá um ataque cardíaco fulminante antes de atirar. O universo vai manipular as probabilidades quânticas e macroscópicas para garantir que a história que já aconteceu continue acontecendo. Você se torna um ator em um palco onde o roteiro já foi escrito e o cimento já secou. Você pode estar no passado, mas não pode mudar o passado. Você é apenas um turista impotente. Ou, pior, você descobre que a sua viagem ao passado foi o que causou os eventos que você queria evitar. O clássico tropo da tragédia grega. Ao tentar fugir do destino, você o cumpre. Imagine que você volta para salvar o Titanic. Você tenta avisar o capitão sobre o iceberg. Na confusão, você distrai o timoneiro, e por causa da sua distração, o navio bate. Você não alterou o passado. Você o cumpriu. Você sempre fez parte dele. Essa visão, embora salve a lógica, é aterrorizante para a condição humana. Ela implica que somos marionetes. Ela implica que o futuro, do ponto de vista do passado, já está fixado. Se você está em 1930, o futuro de 1930 é o seu passado de 2024. Como o seu passado de 2024 é imutável, você já nasceu, então o futuro de 1930 também é imutável. Isso transforma o tempo em uma prisão de cristal. Mas voltando à guilhotina, se rejeitarmos a ideia de que somos robôs sem livre-arbítrio e insistirmos que temos a capacidade de escolha, então a viagem no tempo torna-se uma impossibilidade lógica. O universo funciona com base em causa e efeito. A causa deve sempre preceder o efeito. O fogo, causa, produz a fumaça. Efeito.
Se você viajar para o passado, você está colocando o efeito você antes da causa, seu avô. Você está tentando desenhar um círculo quadrado. Você está tentando fazer com que 2 + 2 seja igual a 5. A lógica não é flexível. A física pode ser estranha. Elétrons podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas a lógica macroscópica da narrativa histórica exige coerência. Uma história onde o protagonista comete suicídio no capítulo 1 não pode tê-lo vivo no capítulo 10 para viajar de volta ao capítulo 1. O livro não fecha. A encadernação se rompe. Há ainda o problema da duplicação de massa e energia. Quando você viaja para o passado, você está adicionando massa ao universo daquele tempo. Imagine que o universo de 1930 tem uma massa X. De repente, puf! Sua máquina do tempo aparece. Agora a massa é X plus 80 kg. Você, plus 2 toneladas. De onde veio essa massa? Do futuro. Mas a lei da conservação da energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Ao pular de 2024 para 1930, você removeu massa de 2024 e adicionou em 1930. Se considerarmos o universo como um todo, o bloco, a massa total é constante. Mas localmente, naquele momento de 1930, surgiu energia do nada. E se você encontrar a si mesmo, agora existem 2 de você, 2 corpos, o dobro de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você voltar 1 minuto atrás, existem 2 de você. Se você voltar de novo, 3. Você pode encher o universo com cópias infinitas de si mesmo, criando massa infinita a partir de uma massa finita, apenas fazendo loops repetidos. Isso viola a termodinâmica tão violentamente que o universo provavelmente colapsaria em um buraco negro sob o peso da sua própria redundância. Portanto, a guilhotina lógica não é apenas uma metáfora. É uma barreira intransponível construída com os tijolos da racionalidade. O paradoxo do avô nos mostra que o passado não é um lugar para onde se vai. É a fundação de onde se vem. Você não pode serrar o galho sobre o qual está sentado e esperar flutuar no ar. A viagem ao passado exige que aceitemos contradições que a nossa mente e a estrutura matemática da realidade não consegue processar. É mais provável, infinitamente mais provável, que a física proíba a viagem do que a lógica permita o paradoxo. Mas, e se a física tiver uma velocidade limite que impede a informação de viajar para trás? E se o problema não for apenas lógico, mas geométrico? Na próxima parte, a censura cósmica, a velocidade da causalidade, vamos sair da filosofia e entrar na relatividade restrita de Einstein. Vamos ver que existe uma barreira de velocidade no universo, a velocidade da luz, que age como o guardião final do tempo. Vamos descobrir que luz e tempo são a mesma coisa, e que tentar ultrapassar um é tentar quebrar o outro. Preparem-se, pois a velocidade da luz é a grade da nossa cela temporal. Se a lógica, como vimos na sessão anterior, atua como o juiz que condena a viagem no tempo com base em paradoxos insustentáveis, a física atua como o carcereiro que constrói as grades da prisão. E essas grades são feitas de algo que, à primeira vista, parece libertador, mas que, na verdade, é a restrição mais absoluta do universo: a luz. Para entendermos por que o passado está trancado, precisamos deixar a filosofia de lado e olhar para a obra do homem que redefiniu a realidade, Albert Einstein. Antes de 1905, acreditávamos que o tempo e o espaço eram palcos separados e imutáveis. Mas Einstein, com sua teoria da relatividade restrita, nos mostrou que eles são, na verdade, uma única entidade dinâmica chamada espaço-tempo. E ele descobriu que existe uma regra de ouro governando esse tecido, uma placa de limite de velocidade cósmica que diz: nada, absolutamente nada, pode viajar mais rápido que a luz no vácuo. Muitas pessoas interpretam isso apenas como um desafio de engenharia. Elas pensam: hoje não conseguimos, mas no futuro, com motores melhores, vamos quebrar a barreira da luz, assim como quebramos a barreira do som.
Eu estou aqui para dizer que isso é um erro fundamental de conceito. A velocidade da luz, representada pela letra C, não é apenas a velocidade de um fóton. Ela não é apenas a velocidade de uma partícula eletromagnética. C é a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima com que dois pontos do universo podem conversar entre si. É a velocidade com que a causa se conecta ao efeito. É a velocidade de atualização do software, da realidade. Tentar ultrapassar essa velocidade não é apenas ir muito rápido, é tentar chegar antes que a realidade tenha tempo de acontecer. E é exatamente por isso que a relatividade proíbe a alteração do passado. Vamos visualizar isso com um exemplo catastrófico que eu gosto de usar em minhas aulas. Imagine que o Sol desapareça agora, neste exato instante, estalando os dedos como Thanos. O Sol sumiu. Quanto tempo levaria para nós, na Terra, sabermos disso? A resposta é 8 minutos e 20 segundos. Durante 8 minutos, nós continuaríamos a ver o Sol brilhando no céu, mesmo que ele não estivesse mais lá. As flores continuariam fazendo fotossíntese. A gravidade do Sol continuaria a manter a Terra em órbita. Nós orbitaríamos o nada por 8 minutos. Por quê? Porque a gravidade e a luz viajam à mesma velocidade. C. A informação, o Sol sumiu, precisa viajar pelo desaparecimento, precisa viajar até o efeito, escuridão na Terra. Se fosse possível viajar instantaneamente, ou mais rápido que a luz, a Terra saberia que o Sol sumiu antes da luz chegar. Nós sairíamos de órbita antes de vermos o Sol apagar. Isso violaria a estrutura causal. A velocidade da luz existe para impedir que tudo aconteça ao mesmo tempo. Ela existe para garantir que haja uma sequência, uma ordem, uma narrativa. Segunda-feira, depois terça-feira, depois quarta-feira. Se você quebrar a barreira da luz, você quebra a barreira do depois. Você entra em um reino onde a terça-feira pode vir antes da segunda-feira. E é aí que a viagem no tempo se torna uma possibilidade matemática, mas uma impossibilidade física. Para entender geometricamente como isso nos prende no presente, precisamos falar sobre os cones de luz. Imagine um gráfico. O eixo vertical é o tempo. O eixo horizontal é o espaço. Você está no ponto zero, na origem, no agora. A luz viaja a partir de você para o futuro, formando um cone, como um V. Tudo o que está dentro desse cone é o seu futuro absoluto. São os lugares que você pode alcançar se viajar mais devagar que a luz. Da mesma forma, existe um cone invertido abaixo de você, o seu passado absoluto. Tudo o que está dentro desse cone pode ter influenciado você hoje. Mas o que existe fora do cone? Essa região é chamada de horrores ou elsewhere. Alhures. Eventos nessa região não podem afetar você, e você não pode afetá-los, porque a luz não tem tempo de ir de um ponto ao outro. Para viajar para o passado, para voltar àquele momento em 1930 e matar o seu avô, você precisa desenhar uma linha na sua trajetória que saía do seu cone de luz futuro, dê uma volta no alhures e entre no seu cone de luz passado. A geometria da relatividade diz que a única maneira de inclinar a sua linha de vida o suficiente para fazer essa curva e voltar para baixo, para o passado, é viajar mais rápido que a luz. Muitos alunos me perguntam, professor, por que ir mais rápido que a luz significa voltar no tempo? Não significa apenas chegar cedo? A resposta está na relatividade da simultaneidade. Einstein nos ensinou que o tempo não é absoluto. O agora é relativo. Se você estiver parado e eu passar por você em uma nave espacial a 99% da velocidade da luz, nossos relógios não concordam. O meu tempo passa mais devagar em relação ao seu. Isso é a dilatação do tempo. Isso nós já comprovamos em laboratório com relógios atômicos e satélites GPS. O GPS do seu carro só funciona porque corrigimos a dilatação do tempo prevista por Einstein. Sem essa correção, o GPS erraria por quilômetros todos os dias. Portanto, viajar para o futuro
Viajar devagar para o futuro é fácil e real. Mas se eu ultrapassar a velocidade da luz, as equações de Lorentz, as equações que transformam o meu tempo no seu, sofrem uma ruptura. A raiz quadrada fica negativa. O número torna-se imaginário. Mas mais importante, se eu pudesse viajar mais rápido que a luz, existiria um referencial, alguém voando em outra direção que veria eu chegar ao meu destino antes de ter partido. Para esse observador, eu estou viajando para o passado. Se eu tiver um telefone taquiônico, um dispositivo que envia sinais mais rápidos que a luz, eu posso ligar para o meu avô em 1930. Mas se eu posso ligar para o passado, eu posso criar o paradoxo. Eu posso ligar para mim mesmo ontem e dizer: não compre aquele bilhete de loteria. Mas se eu não comprar, eu não ganho, e não compro o telefone para ligar. A proibição de viajar mais rápido que a luz é, portanto, a maneira do universo proteger a causalidade. É a censura cósmica. O universo diz: você pode ir a qualquer lugar, desde que chegue depois que a luz chegar. Mas, como físico teórico, eu devo ser honesto com vocês. As equações de Einstein são traiçoeiras. Elas proíbem viajar através do espaço mais rápido que a luz, mas elas não proíbem que o próprio espaço se deforme. E aqui encontramos as brechas que mantêm o sonho da viagem no tempo vivo na lousa dos físicos teóricos. Em 1949, o grande matemático Kurt Gödel, colega e amigo próximo de Einstein em Princeton, encontrou uma solução exata para as equações da relatividade geral que permitia a viagem ao passado. Gödel descobriu que, se o universo inteiro estivesse girando, não as galáxias girando, mas todo o tecido do espaço-tempo girando como um carrossel cósmico, então seria possível pegar uma nave espacial, viajar em uma grande curva seguindo a rotação e voltar ao ponto de partida ontem. Essas trajetórias são chamadas de curvas temporais fechadas, CTCs. Quando Gödel mostrou isso a Einstein, Einstein ficou profundamente perturbado. Ele acreditava que sua teoria deveria proibir o passado, não permiti-lo. O fato de que a matemática permitia CTCs sugeria que talvez o tempo não fosse tão rígido assim. No entanto, a natureza veio ao resgate da lógica. Nós olhamos para o céu, analisamos a radiação cósmica de fundo, medimos a distribuição das galáxias, e a conclusão é clara: o nosso universo não está girando. A solução de Gödel é matematicamente válida, mas fisicamente irrelevante para o universo em que vivemos. O universo de Gödel permite viagem no tempo, mas nós não vivemos no universo de Gödel. Outra tentativa de quebrar a censura veio com os buracos de minhoca, pontes de Einstein-Rosen. A ideia é simples. Imagine que o espaço-tempo é uma folha de papel. Você quer ir do ponto A ao ponto B. A luz tem que percorrer toda a superfície do papel. Mas se você dobrar o papel e fizer um furo conectando A e B diretamente, você criou um atalho. Você pode atravessar o furo instantaneamente, batendo a luz que foi pelo caminho longo. Se você mover uma das bocas do buraco de minhoca em alta velocidade, dilatação do tempo, e depois trazê-la de volta, você desincroniza os relógios das duas bocas. Entrar em uma boca e sair na outra seria, efetivamente, viajar para o passado. Isso é teoricamente possível. Sim, a relatividade geral permite buracos de minhoca. Mas a censura cósmica contra-ataca novamente com a termodinâmica e a física quântica. Para manter um buraco de minhoca aberto, você precisa de algo chamado matéria exótica. Matéria com massa negativa. Não antimatéria, que tem massa positiva, mas massa negativa real. Algo que cai para cima na gravidade. Nós nunca vimos matéria exótica em quantidades macroscópicas. Ela viola várias condições de energia. E mesmo que conseguíssemos construir um buraco de minhoca, Stephen Hawking propôs um mecanismo de destruição automática. Imagine que você tem um microfone e uma caixa de som. Se você aproximar o microfone da caixa de som, você cria um ciclo de feedback, aquela microfonia ensurdecedora. O som entra, sai amplificado, entra de novo, sai mais forte.
até queimar o equipamento. Um buraco de minhoca que leva ao passado é como esse sistema de som. A radiação, fótons virtuais, entraria no buraco de minhoca, viajaria para o passado, sairia na outra boca, viajaria para o futuro, entraria na boca original de novo. Looping infinito. Em uma fração de segundo, a energia da radiação se amplificaria infinitamente. O buraco de minhoca seria vaporizado por um feedback de energia quântica no exato instante em que a máquina do tempo fosse ligada. Hawking chamou isso de conjectura de proteção cronológica. Ele disse, com seu humor britânico característico, que a melhor evidência de que a viagem no tempo não é possível é que nós não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. Se a viagem no tempo fosse possível em qualquer ponto da história do universo, mesmo daqui a 1 bilhão de anos, eles já estariam aqui. Onde estão eles? O silêncio deles é a prova da nossa prisão temporal. Existe, porém, uma partícula teórica que desafia a censura: o táquion. Os táquions são partículas hipotéticas que vivem do outro lado do espelho da relatividade. Enquanto nós precisamos de energia infinita para chegar à velocidade da luz, o táquion precisa de energia infinita para desacelerar até a velocidade da luz. A velocidade natural do táquion é infinita. A velocidade mínima dele é a luz. Se táquions existirem, eles viajam para trás no tempo o tempo todo. Então, por que não construímos um rádio de táquions para enviar mensagens para 1930? Porque, ironicamente, mesmo se táquions existirem, a física quântica parece impedir que eles carreguem informação coerente. O princípio da incerteza torna a interação com táquions tão caótica que você não conseguiria codificar "Olá, avô" na onda. Você só enviaria ruído aleatório. Mais uma vez, o universo permite a estrutura, a partícula, mas proíbe a consequência paradoxal, a mensagem. É como se a realidade tivesse um sistema imunológico contra paradoxos. Sempre que tentamos violar a causalidade, surge uma barreira de ruído, uma barreira de energia ou um colapso geométrico. Isso nos leva a considerar a estrutura fundamental do universo. Nós vivemos em um universo que é causalmente conectado. Cada evento é filho de um evento anterior. O Big Bang é o pai de todos os eventos. A rede de causalidade é o que dá sentido à física. As leis da física são, essencialmente, regras de previsão. Se você sabe o estado A, você pode calcular o estado B. Se a viagem no tempo fosse permitida, o estado B poderia criar o estado A. A previsibilidade da ciência entraria em colapso. A ciência deixaria de funcionar. Se eu posso ter o resultado antes do experimento, o método científico morre. Talvez a censura cósmica não seja apenas uma regra arbitrária. Talvez seja a condição necessária para a existência de um universo inteligível. Um universo com viagem no tempo seria um universo de caos total, onde a lógica não se sustenta, onde a história muda a cada nanosegundo, onde a memória é impossível. Nós evoluímos, pensamos e existimos porque o passado é estável. A estabilidade do passado é o solo onde plantamos o futuro. A velocidade da luz é a cerca que protege o nosso jardim do caos irracional do Alhures. Mas, e se houver uma maneira de contornar a causalidade sem quebrá-la? E se a mecânica quântica, com sua famosa sobreposição de estados e muitos mundos, oferecer uma porta dos fundos? E se, ao viajar para o passado e matar o seu avô, você não estivesse quebrando o seu passado, mas simplesmente pegando um desvio para uma nova realidade? Isso nos leva à interpretação de Everett dos muitos mundos. A ideia de que o tempo não é uma linha única, mas uma árvore com ramos infinitos. Na próxima parte, a proteção quântica, muitos mundos ou autoconsistência. Vamos explorar essa alternativa fascinante. Vamos ver se o multiverso pode salvar a lógica da viagem no tempo, transformando o paradoxo em uma simples mudança de endereço cósmico. Mas cuidado, essa solução pode ser ainda mais solitária do que a impossibilidade. Pois se você viajar para um passado alternativo,
Você nunca mais poderá voltar para a casa que conhecia. Preparem-se para fragmentar a realidade. Até agora, estivemos presos na camisa de força da física clássica. Vimos que a lógica nos decapita com o paradoxo do avô e que a relatividade nos aprisiona com a barreira da velocidade da luz. Se o universo fosse feito apenas de bolas de bilhar e planetas rígidos obedecendo a Newton e Einstein, a nossa jornada terminaria aqui. O passado seria um bloco de concreto impenetrável. Mas o universo não é clássico. No seu nível mais fundamental, na escala dos átomos e elétrons, a realidade se dissolve em uma névoa de probabilidades fantasmagóricas. Estamos entrando no reino da mecânica quântica, o lugar onde o impossível acontece antes do café da manhã. Na mecânica quântica, as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Superposição. Elas podem atravessar paredes sólidas, tunelamento, e talvez elas possam nos oferecer uma porta dos fundos para escapar da prisão do tempo. Quando confrontados com o paradoxo do avô, o problema de matar seu ancestral e apagar sua própria existência, os físicos quânticos oferecem duas saídas principais. Duas pílulas, como em Matrix. A pílula azul é o princípio de autoconsistência de Novikov, que salva a sua existência, mas rouba o seu livre-arbítrio. A pílula vermelha é a interpretação de muitos mundos de Everett, que salva o seu livre-arbítrio, mas exila você da sua própria realidade para sempre. Vamos engolir a pílula vermelha primeiro. Vamos explorar o multiverso. Em 1957, um jovem físico chamado Hugh Everett Treasure propôs uma ideia radical para resolver os problemas de medição da mecânica quântica. Ele sugeriu que, toda vez que um evento quântico tem múltiplos resultados possíveis, todos eles acontecem. Se um elétron pode girar para cima ou para baixo, o universo não escolhe um. O universo se divide. Em um ramo da realidade, o elétron gira para cima. No outro, ele gira para baixo. Essa é a interpretação de muitos mundos. O tempo não é uma linha única e solitária. É uma árvore infinita, ramificando-se a cada nanosegundo em fractal de possibilidades. Agora aplique isso à viagem no tempo. Você entra na sua máquina em 2024. Você viaja para 1930. Você encontra o seu avô. Você aponta a arma. Você atira. O seu avô morre. No modelo clássico, isso cria o paradoxo. Se ele morre, você não nasce. Então, não atira. Mas no modelo de muitos mundos, o ato de chegar em 1930 e interagir com o passado cria uma bifurcação. No momento em que você pisa na grama de 1930, você não está no passado do seu universo original. Você causou uma divergência quântica. O universo se dividiu. Existem agora dois universos de 1930. O universo A é o universo de onde você veio. Nele, seu avô viveu, casou-se, teve sua mãe, e você nasceu. Esse passado é intocável. Ele está fossilizado no bloco do espaço-tempo original. É o novo ramo que você acabou de criar. Neste universo, um estranho, você, apareceu do nada, matou um homem jovem, seu avô, e mudou a história. Neste universo B, o seu avô morre. Sua mãe deste universo nunca nasce. O você deste universo nunca nasce. Mas isso não afeta você. Você é um imigrante do universo A. Você continua existindo porque a sua história causal, a sua origem, está segura no outro ramo da árvore, intacta. Você não apagou a sua própria existência. Você simplesmente garantiu que nunca nascerá neste novo mundo. Essa solução é elegante porque preserva a lógica. Não há contradição. No universo A, avô vivo, neto nasce. No universo B, avô morto, neto não nasce, mas recebe a visita de um neto do universo A. Tudo é consistente. A física está salva. Você tem total liberdade para matar quem quiser, mudar o que quiser. Você pode matar Hitler, salvar o Titanic, impedir a extinção dos dinossauros. Mas aqui está a tragédia oculta, o preço terrível dessa liberdade. Você não alterou o seu passado. Imagine que você viajou no tempo porque sua mãe morreu em um acidente de carro e você queria salvá-la. Você volta, empurra a mãe para fora da rua e a salva.
Você chora de alegria. Você a abraça. Mas quando você tenta voltar para o futuro, para o seu ano de 2024, você está viajando para o futuro do universo B. Nesse futuro, sua mãe está viva. Ela envelheceu. Ela está feliz. Mas e o universo A? O universo onde você nasceu? Lá, a sua mãe continua morta. O seu pai continua viúvo e chorando. E agora, além de perder a esposa, ele perdeu o filho, porque você entrou numa máquina do tempo e desapareceu para sempre. Você não consertou o seu mundo. Você abandonou o seu mundo. Você criou uma cópia da realidade, onde as coisas são melhores e se mudou para lá. Para as pessoas que você deixou para trás, você é um covarde que fugiu, ou um fantasma que sumiu. O sofrimento no seu universo de origem continua inalterado, absoluto e eterno. A interpretação de muitos mundos transforma a viagem no tempo em uma viagem sem volta. Você se torna um exilado cósmico, saltando de galho em galho, incapaz de retornar à raiz de onde veio. Você pode encontrar versões alternativas das pessoas que ama, clones quânticos com as mesmas memórias até o ponto da divergência, mas as versões originais, aquelas que você queria salvar, estão perdidas em um ramo inacessível da árvore do tempo. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Salvar uma cópia da sua mãe é o mesmo que salvar a sua mãe? Se a consciência é única, como discutimos nos roteiros sobre IA e morte, então você apenas salvou um estranho com o rosto dela. Agora, vamos engolir a pílula azul. Vamos supor que Hugh Everett estava errado. Vamos supor que o universo é único, uma linha só, sem ramificações. Como resolver o paradoxo, então? Aqui entra o gênio do físico russo Igor Novikov. Na década de 1980, ele propôs o princípio de autoconsistência. Novikov argumentou que, se a viagem no tempo for possível, através de curvas temporais fechadas permitidas pela relatividade geral, então as leis da física devem conspirar localmente para impedir qualquer inconsistência. O universo é uma solução matemática fechada. Para que a solução seja válida, o input e o output devem coincidir. Isso significa que o passado não é apenas o que aconteceu, é o que tem que acontecer para que o futuro exista. Imagine que você tenta matar seu avô no modelo de Novikov. Você viaja para 1930. Você é um atirador de elite. Você mira no peito dele. Você tem livre arbítrio, ou acha que tem. Você puxa o gatilho. O que acontece? A arma emperra. Você limpa a arma, mira de novo. Um pássaro voa na frente da bala. Você tenta atropelá-lo com um carro. O pneu fura. Você tenta esfaqueá-lo. Você escorrega numa casca de banana e quebra a perna. Segundo Novikov, não é mágica, é probabilidade. Normalmente, a chance de uma arma emperrar é de 0,1%. A chance de um pneu furar é de 0,01%. Mas, em uma situação de paradoxo temporal, a probabilidade de eventos normais, como a arma funcionar, cai para zero, porque eles levariam a um estado impossível, o avô morrer e você não nascer. Por outro lado, a probabilidade de eventos improváveis, como a arma emperrar, o pássaro, o pneu, sobe para 100%, porque eles são os únicos caminhos que mantêm a consistência do universo. A realidade se contorce para proteger a história. O universo conspira contra a sua intenção. Você se descobre um ator em uma peça onde o roteiro já foi escrito. Você pode improvisar os gestos, mas o final da cena é fixo e fica mais estranho. No princípio de autoconsistência, as suas ações no passado não apenas falham em mudar a história. Elas muitas vezes são a causa da história que você conhece. Isso é o que chamamos de loop causal predestinado. Vamos usar o exemplo clássico da tragédia grega de Édipo, ou, para ser mais moderno, a saga de Harry Potter, ou O Exterminador do Futuro. Imagine que você leu nos livros de história que, em 1930, houve um incêndio misterioso na biblioteca da sua cidade. Você viaja para 1930 para ver o incêndio e, quem sabe, impedi-lo. Você chega lá à noite. Está escuro.
Você acende uma lanterna ou um fósforo para ver onde está. Você tropeça. O fósforo cai em uma pilha de jornais velhos. O fogo começa. Você tenta apagar, mas ele se espalha. Você foge em pânico. A biblioteca queima. Anos depois, você lê no jornal: incêndio misterioso destrói biblioteca. Você percebe, com horror, que você não foi lá para mudar o passado. Você foi lá para fazer o passado. O incêndio sempre foi causado por você. O universo já contava com a sua viagem desde o início. A sua viagem ao passado fazia parte da história de 1930, antes mesmo de você nascer. Neste cenário, o tempo é um círculo fechado. Não há primeira vez e segunda vez. Há apenas uma vez. O passado, o presente e o futuro estão entrelaçados em um nó górdio indestrutível. Isso nos leva a um questionamento profundo sobre o livre-arbítrio. Se Novikov estiver certo, nós somos marionetes da física? Se eu não consigo puxar o gatilho para matar meu avô, quem está segurando o meu dedo? A resposta é sutil. Você sente que tem livre-arbítrio. Seus neurônios disparam. Você toma a decisão. Mas as circunstâncias externas sempre frustram a ação paradoxal. É como estar em um labirinto de vidro. Você pode correr para onde quiser, mas só existe um caminho que leva à saída. Se você tentar correr contra uma parede de vidro, o paradoxo, você vai bater a cabeça. Isso sugere que, em um universo com viagem no tempo, a liberdade é uma ilusão local. Globalmente, o sistema é determinístico. O físico Kip Thorne, amigo de Carl Sagan e consultor do filme Interestelar, estudou isso com bolas de bilhar. Imagine uma bola de bilhar rolando em direção a um buraco de minhoca. Se ela entrar, ela sai no passado e bate nela mesma antes de entrar, impedindo a entrada. Paradoxo do avô com bolas. Thorne e seus alunos calcularam as trajetórias possíveis. Eles descobriram que não existe trajetória onde a bola impede a si mesma. Mas existe uma trajetória onde a bola sai do buraco de minhoca, bate nela mesma de raspão. E esse leve toque é exatamente o que empurra a bola para entrar no buraco de minhoca na posição correta. O universo permite o loop autossustentável. A bola entra porque foi batida por ela mesma, vinda do futuro. Causa e efeito se tornam circulares. A bola é empurrada pelo seu futuro eu. Isso é fisicamente consistente. Não viola nenhuma lei de movimento. Mas viola o nosso senso comum de que o passado vem antes do futuro. Então, qual proteção é real? O multiverso de Everett ou a autoconsistência de Novikov? A verdade é que ambos são, até o momento, especulações matemáticas baseadas em como interpretamos as equações. Se o multiverso for real, e muitos cosmólogos acreditam que sim, devido à inflação eterna e à mecânica quântica, então a viagem no tempo é menos perigosa logicamente, mas mais solitária. O universo permite a mudança, mas pune o viajante com o exílio. O passado é editável, mas apenas criando uma nova cópia do documento. O documento original está protegido contra a escrita. Se o universo único for real, então a viagem no tempo é uma profecia autorrealizável. O passado é um bloco de granito. Você pode andar sobre ele, mas não pode deixar pegadas que já não estivessem lá. O universo permite a visita, mas proíbe a mudança. Em ambos os casos, o sonho de consertar a sua vida, de desfazer o erro que te atormenta, é uma impossibilidade. No multiverso, você conserta a vida de um outro você, mas o seu erro original continua existindo na sua linha do tempo de origem. No universo único, você descobre que a sua tentativa de consertar foi o que causou o erro em primeiro lugar. Isso nos deixa em uma posição humilde. A proteção quântica parece ser absoluta. Seja desviando você para outra dimensão, seja emperrando a sua arma, o cosmos se recusa a aceitar o paradoxo. A informação não pode ser destruída e a consistência não pode ser violada. Mas existe um juiz ainda mais severo que a mecânica quântica. Um juiz que dita não apenas o que é possível, mas a própria direção em que o filme da vida pode rodar. Estou falando da entropia.
Mesmo que conseguíssemos enganar a lógica e a quântica, enfrentaríamos o problema da desordem. Por que lembramos do passado e não do futuro? Porque é fácil quebrar um ovo e impossível desquebrá-lo. Isso não é apenas uma regra estatística, é a seta que define o tempo. Na próxima parte, a seta termodinâmica, o bloco de universo. Vamos sair dos loops quânticos e olhar para a termodinâmica. Vamos entender por que o universo está derretendo como um sorvete e por que tentar viajar para o passado é como tentar transformar uma poça de leite derramado de volta em uma caixa fechada. Uma luta fútil contra a probabilidade esmagadora do caos. Preparem-se, pois vamos descobrir que o tempo é, na verdade, apenas o nome que damos ao aumento da bagunça. Até agora, passamos a maior parte do nosso tempo navegando pelas águas turbulentas da lógica abstrata e da mecânica quântica exótica. Discutimos paradoxos de avós assassinados e universos que se ramificam como árvores infinitas. Mas, para muitos de vocês, essas ideias podem parecer distantes, truques matemáticos que funcionam no papel, mas que não explicam a sensação visceral que temos de que o tempo flui. Você não precisa ser um físico quântico para saber que o passado ficou para trás. Você sente isso nos seus ossos. Você vê isso no espelho quando nota uma nova ruga. Você vê isso quando a fumaça sobe da chaminé e se dissipa no ar, nunca retornando para dentro da lenha. Existe uma lei na física que é mais fundamental, mais robusta e, francamente, mais deprimente do que a relatividade ou a quântica. É a lei que dá ao tempo a sua direção. É a lei que diz que o filme da vida só roda para frente. Estou falando da segunda lei da termodinâmica. E é aqui, na termodinâmica, que encontramos a barreira final e mais intransponível para a alteração do passado. O físico Arthur Eddington chamou isso de a seta do tempo. Pense nisto. As leis de Newton são reversíveis no tempo. Se eu filmar um planeta orbitando o Sol e rodar o filme ao contrário, a física funciona perfeitamente. A gravidade não se importa com a direção do tempo. O eletromagnetismo de Maxwell também não se importa. Na verdade, quase todas as equações fundamentais da física funcionam igualmente bem para o passado ou para o futuro. Para um átomo individual, ontem e amanhã são indistinguíveis. Então, de onde vem a diferença? Por que lembramos do passado, mas não do futuro? Por que podemos transformar um ovo em uma omelete, mas nunca, em toda a história do universo, vimos uma omelete pular da frigideira, separar a gema da clara e se fechar dentro de uma casca de cálcio intacta? A resposta é uma única palavra: entropia. A entropia é a medida da desordem, ou, mais precisamente, a medida da quantidade de informação oculta em um sistema. A segunda lei diz que, em um sistema fechado, como o nosso universo, a entropia tende sempre a aumentar. As coisas tendem a ir do estado ordenado e improvável para o estado desordenado e provável. O passado é o estado de baixa entropia, ordem. O futuro é o estado de alta entropia, caos. O tempo, meus amigos, não é uma estrada pré-existente. O tempo é o subproduto do aumento da bagunça. O tic-tac do relógio é, na verdade, o som do universo se desfazendo. O que isso tem a ver com a viagem no tempo e a alteração do passado? Tudo. Imagine que você quer viajar para o passado para consertar um erro. Digamos que você derramou um copo de leite caro no tapete e quer voltar para impedir isso. No momento em que o leite derramou, ele se espalhou entre as fibras do tapete. As moléculas de leite colidiram com as moléculas de ar, transferindo calor. O som do copo batendo no chão fez vibrar o ar, dissipando energia sonora que acabou virando calor nas paredes da sala. A informação do copo intacto não desapareceu, mas ela foi triturada e espalhada. Ela se misturou com o ambiente de uma forma tão complexa que se tornou irrecuperável. Para voltar ao momento antes do leite derramar, você não pode simplesmente girar um botão em uma máquina. Você teria que, literalmente, reverter a trajetória de trilhões de átomos. Você teria que capturar cada fóton de calor que saiu do leite e forçá-lo a voltar para dentro do líquido.
Você teria que pegar cada onda sonora que bateu na parede e trazê-la de volta. Isso exige um controle de informação que excede a capacidade do universo. É o que chamamos de demônio de Maxwell. E aqui está a crueldade da termodinâmica. Para diminuir a entropia localmente, reconstruir o copo, você precisa gastar energia. Mas ao gastar energia, você gera mais calor e mais entropia no ambiente global. Tentar reverter o tempo é como tentar limpar uma mancha de óleo esfregando-a com um pano sujo de graxa. Você pode mover a sujeira de lugar, mas a sujeira total do sistema só aumenta. A viagem ao passado é, portanto, uma luta contra a estatística. Não é que a física proíba o ovo de se reconstruir, é que a probabilidade disso acontecer espontaneamente é tão pequena que se você esperasse a idade do universo multiplicada por 1 trilhão, isso ainda não aconteceria. O passado é sólido, não porque é feito de pedra, mas porque é feito de probabilidade esmagadora. Ele está trancado atrás de uma muralha de caos. Mas a visão termodinâmica é apenas uma parte da história. Existe uma visão ainda mais profunda, mais arquitetônica, que vem da relatividade geral de Einstein. É a visão que sugere que a distinção entre passado, presente e futuro é uma teimosa ilusão humana. Estou falando do universo bloco, Block Universe. Nossa intuição nos diz que o tempo é um rio. O Heráclito dizia: ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Sentimos que o agora é um barco navegando nesse rio, deixando o passado para trás e avançando para um futuro que ainda não existe. Mas Einstein assassinou essa metáfora. Quando Einstein unificou o espaço e o tempo, ele nos mostrou que o tempo é uma dimensão, assim como a altura, a largura e a profundidade. Você não diz que o norte existe e o sul já passou. O norte e o sul existem simultaneamente no mapa. Você pode estar no norte agora, mas o sul continua lá. Da mesma forma, no espaço-tempo quadridimensional, todos os momentos existem simultaneamente. Imagine o universo inteiro não como um filme rodando, mas como um rolo de filme esticado sobre uma mesa. Ou melhor, como um gigantesco bloco de gelo transparente. Dentro desse bloco, congelado na matriz de cristal, está o Big Bang em uma ponta e a morte térmica na outra. No meio do bloco, incrustado como um inseto no âmbar, está o ano de 1930. Está o seu avô. Está o dinossauro. Está Júlio César. E um pouco mais à frente no bloco está você agora, ouvindo este vídeo. E mais à frente está a sua morte. E mais à frente, o nascimento dos seus tataranetos. Tudo isso já está lá. O universo não acontece. O universo simplesmente é. Ele é uma estrutura estática de 4 dimensões. O que nós chamamos de passagem do tempo é apenas a nossa consciência percorrendo esse bloco, como a luz de uma lanterna iluminando uma estátua longa e escura. A estátua não se move. É a luz que se move. Ou talvez nem a luz se mova. Talvez nossa consciência seja apenas uma série de fatias, ativadas sequencialmente, criando a ilusão de movimento como os frames de um desenho animado. Se o universo bloco for a descrição correta da realidade, e a maioria dos físicos acredita que é, porque é a única maneira de explicar a relatividade da simultaneidade, então a ideia de alterar o passado torna-se absurda por definição. Você não pode mudar o passado porque o passado não é um evento que foi. Ele é um lugar que está. Mudar o ano de 1930 seria como tentar mudar a cidade de Paris enquanto você está sentado em Nova York. Paris existe. Ela tem a forma que tem. Você não pode reesculpir a Torre Eiffel à distância. Se você tivesse uma máquina do tempo e viajasse para 1930, você não estaria reescrevendo o bloco. Você descobriria que a sua viagem e a sua presença lá sempre foram parte da estrutura do bloco naquela coordenada. Você veria que, se olhar com um microscópio para a fatia de gelo rotulada 1930, há um pequeno veio congelado que representa você chegando do futuro. A estrutura é monolítica.
é um cristal perfeito de causa e efeito. Tentar alterar um evento anterior é tentar quebrar o cristal. Mas o cristal é feito de lógica e geometria, os materiais mais duros da existência. Essa visão, eu admito, causa um certo pânico existencial. Nós amamos a ideia de que o futuro é aberto, uma página em branco esperando para ser escrita. O universo bloco sugere que o futuro já está escrito, a tinta já secou, e nós apenas ainda não viramos a página para lê-lo. Isso se chama eternalismo. Muitos críticos dizem, mas professor, e a mecânica quântica? O princípio da incerteza não diz que o futuro é probabilístico? Sim, a mecânica quântica introduz uma névoa no bloco. Talvez o bloco não seja um cristal de gelo nítido, mas um bloco de fumaça densa, onde as formas do futuro estão em superposição até serem observadas. Mas mesmo no cenário quântico, a seta termodinâmica aponta inexoravelmente em uma direção. Mesmo que o futuro seja incerto, o passado é fixo. A função de onda colapsou. A história foi registrada. A entropia transformou a possibilidade em realidade, e depois a realidade em memória, e depois a memória em calor dissipado. Tentar reconstruir o passado a partir do calor é matematicamente impossível, e tentar viajar para lá para mudá-lo fisicamente é geometricamente proibido pela estrutura do bloco. Pense no que aconteceria se o passado fosse mutável. Imagine um universo onde a viagem no tempo é fácil e o passado é fluido. Seria um universo de caos total. Você acordaria de manhã e o mundo seria de um jeito. Na hora do almoço, alguém no futuro teria mudado o século XVIII. E de repente, você estaria falando alemão. No jantar, alguém teria impedido a invenção da roda e a civilização teria colapsado. Nossas memórias seriam constantemente reescritas. A identidade pessoal seria impossível. A ciência seria impossível, porque não poderíamos confiar em nenhum registro experimental anterior. A rigidez do passado, a seta do tempo, é o que permite a complexidade. Nós precisamos de um chão sólido para pisar. O passado imutável é esse chão. A censura da natureza, que nos proíbe de voltar, é o que garante que podemos ir para frente. A entropia é destrutiva, sim. Ela nos mata, sim. Ela faz o nosso corpo envelhecer e as estrelas morrerem. Mas ela também é a criadora da narrativa. Sem entropia, o tempo não teria direção. Sem direção, não haveria causa e efeito. Sem causa e efeito, não haveria evolução, nem pensamento, nem vida. Nós somos criaturas da entropia, surfando a onda da desordem em direção ao amanhã. Olhar para trás e querer mudar a onda é não entender a natureza do oceano. Portanto, a impossibilidade de alterar o passado não é uma falha técnica, é uma característica estrutural. O universo protege a sua integridade. Você pode lamentar o leite derramado. Você pode chorar pelo erro cometido. Isso é humano. Mas o universo diz: o que aconteceu, aconteceu. A informação foi processada. O bloco foi esculpido. Siga em frente. A nossa incapacidade de mudar o passado é o preço que pagamos pela certeza de que existimos. Se pudéssemos mudar o passado, nunca teríamos certeza de que somos reais, pois poderíamos ser apagados a qualquer instante pelo capricho de um viajante do tempo. Estamos seguros no presente, porque estamos trancados fora do passado. Agora, caminhando para o final desta odisseia, precisamos integrar tudo o que aprendemos. Vimos que a lógica rejeita o paradoxo. Vimos que a relatividade rejeita a velocidade necessária. Vimos que a quântica rejeita a alteração da linha do tempo única. E agora, vimos que a termodinâmica rejeita a reversão da desordem. Todas as setas apontam para a mesma conclusão. O agora é a única fronteira onde temos poder. Mas isso é ruim? Será que ser prisioneiros do presente é uma condenação ou uma liberdade? Na conclusão deste vídeo, A Prisão do Presente, quero propor uma nova maneira de olhar para o tempo. Em vez de lamentar o poder que não temos sobre o ontem, vamos celebrar o poder absoluto que temos sobre o amanhã. Vamos descobrir
Porque o fato de o passado estar morto é a única razão pela qual o futuro pode estar vivo. Preparem-se para a reflexão final sobre o nosso papel como arquitetos do tempo. Chegamos ao fim da nossa longa e complexa odisseia através das engrenagens do tempo. Começamos com um desejo simples, quase infantil, que todos nós carregamos no peito. O desejo de voltar. O desejo de desfazer o erro, de dizer a palavra não dita, de salvar quem partiu. Ao longo desta 1 hora e 40 minutos, nós batemos em todas as portas do castelo da física, implorando por uma entrada para o passado. Nós tentamos a porta da lógica e fomos barrados pelo paradoxo do avô, descobrindo que o universo não tolera contradições. Nós tentamos a porta da relatividade e fomos parados pela velocidade da luz, a guardiã da causalidade que impede que o efeito preceda a causa. Nós tentamos a porta da mecânica quântica e nos perdemos no labirinto dos muitos mundos, ou fomos amarrados pelas cordas invisíveis da autoconsistência. E, finalmente, tentamos a porta da termodinâmica apenas para encontrar o muro intransponível da entropia, a lei do caos que queima as pontes atrás de nós à medida que caminhamos. O veredito da ciência parece ser unânime, severo e final. O passado é imutável. A viagem para trás é impossível. Para muitos, essa conclusão soa como uma sentença de prisão. Sentimos-nos aprisionados no presente, arrastados contra a nossa vontade para um futuro incerto, enquanto olhamos impotentes para trás, vendo nossos momentos preciosos se solidificarem em pedra, intocáveis para sempre. Chamamos isso de a prisão do presente. Mas eu, Michio Kaku, gostaria de propor uma inversão de perspectiva. E se essa prisão não for uma cela, mas uma fortaleza? E se a imutabilidade do passado não for uma maldição, mas o maior presente que a física poderia nos dar? Imagine, por um momento, que eu estivesse errado. Imagine que a viagem no tempo fosse fácil e o passado fosse fluido. Imagine um universo onde você pudesse voltar e corrigir seus erros. À primeira vista, parece o paraíso, mas, se olharmos mais de perto, é o inferno do caos absoluto. Se o passado pudesse ser mudado, nada teria peso. Nenhuma escolha importaria verdadeiramente, porque poderia ser desfeita. O amor não seria um compromisso, seria um rascunho. O sacrifício não seria nobre, seria temporário. A dor não ensinaria nada, porque seria apagada na próxima edição. A vida perderia a sua gravidade. Nós viveríamos em um eterno quitrosés existencial. E mais do que isso, nós perderíamos a nossa identidade. Você é a soma das suas experiências. Você é o resultado das suas vitórias e, principalmente, das suas derrotas. As cicatrizes que você carrega, os erros que cometeu, as perdas que sofreu, tudo isso esculpiu a pessoa que você é hoje. Se você voltasse e impedisse aquele erro, se você apagasse aquele sofrimento, você mataria a pessoa que aprendeu com ele. Você voltaria para o presente e encontraria um estranho no espelho. Um eu mais ingênuo, menos sábio, menos profundo. A impossibilidade de alterar o passado é o que garante a continuidade do eu. É o que nos permite dizer, eu sobrevivi. Se pudéssemos apagar a tempestade, nunca saberíamos que somos capazes de navegar nela. Além disso, pense no efeito borboleta. A teoria do caos nos ensina que sistemas complexos são sensíveis às condições iniciais. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas semanas depois. Se você voltasse para 1930 para matar Hitler, você acha que voltaria para um mundo perfeito de paz e harmonia? Provavelmente não. Ao remover uma peça central do tabuleiro, você alteraria bilhões de interações subsequentes. Talvez, sem a Segunda Guerra, a tecnologia nuclear não tivesse avançado, ou a medicina, ou a computação. Talvez um ditador ainda pior tivesse surgido. Talvez seus pais nunca tivessem se conhecido na confusão resultante da nova linha do tempo. Ao tentar limpar a história, você poderia acidentalmente apagar a própria civilização. O passado é um ecossistema delicadamente equilibrado. Cada evento, por mais terrível que seja,
é um tijolo na estrutura que sustenta o hoje. A física protege o passado para proteger a estrutura da complexidade. Se pudéssemos puxar os fios soltos da tapeçaria do tempo, o tecido inteiro se desfaria em nossas mãos. Isso nos leva de volta ao conceito do universo bloco. Se o passado, o presente e o futuro já existem simultaneamente como um cristal de 4 dimensões, isso pode parecer deprimente. Parece que somos insetos presos no âmbar, sem livre-arbítrio. Mas existe uma beleza transcendente nessa visão. Significa que nada é realmente perdido. Aquele ente querido que morreu, ele não deixou de existir. Ele simplesmente não está na fatia agora. Ele continua existindo, rindo e vivendo na fatia ontem. No universo bloco, a vida não é uma vela que se apaga e some. A vida é uma corda que se estende pelo espaço-tempo. A corda tem um começo e um fim, mas a corda inteira é real e eterna. A morte não é o fim da existência. É apenas o limite da nossa percepção temporal. Albert Einstein, quando seu melhor amigo Michel Besso morreu, escreveu uma carta para a família dizendo: "Para nós, físicos convictos, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente. Essa é a consolação da física. O passado é imutável porque ele é eterno. Ele é um monumento que, uma vez construído, jamais será demolido. As suas memórias não são fantasmas, são janelas para uma realidade que continua vibrando em outra coordenada. Então, qual é o nosso papel se não podemos editar o filme? Nosso papel é sermos os diretores do agora. A impossibilidade de voltar nos obriga a focar toda a nossa energia na única fronteira onde a causalidade ainda está em jogo: o futuro. O passado é concreto sólido. Você não pode moldá-lo. O presente é concreto líquido. Ele está endurecendo a cada segundo que passa. O futuro é planta e projeto. Nós somos os arquitetos que estão despejando o concreto do agora sobre a fundação do ontem para construir o amanhã. Se você passa o seu tempo tentando quebrar o concreto seco do passado com as mãos nuas, você apenas se machuca e desperdiça o concreto fresco que está sendo despejado agora. A culpa e o arrependimento são formas de tentar viajar no tempo sem uma máquina. São formas de desperdiçar energia mental em um sistema termodinamicamente fechado. A física nos diz: aceite a entropia. Aceite o leite derramado. Não tente colocar o leite de volta no copo. Em vez disso, aprenda a limpar o tapete. Aprenda a comprar outro leite. Aprenda a segurar o copo com mais firmeza da próxima vez. A evolução não nos deu máquinas do tempo. Ela nos deu córtex pré-frontal. Ela nos deu a capacidade de simular o futuro. Nós não precisamos voltar e cometer o erro de novo. Nós podemos imaginar cenários, prever consequências e ajustar o nosso comportamento hoje. Essa é a verdadeira viagem no tempo. A capacidade de trazer o futuro para o presente através do planejamento e da imaginação. Nós vivemos na crista de uma onda de tempo. Atrás de nós, a água está calma e fixa. É a história. À nossa frente, o oceano é selvagem e desconhecido. É o destino. Nós estamos na prancha de surf do agora. O equilíbrio é precário. A velocidade é vertiginosa. Estamos viajando para o futuro à taxa de 1 segundo por segundo. Se olharmos para trás, caímos. Se tentarmos remar contra a onda, somos esmagados. A única opção, a única física permitida, é surfar para frente. É usar o impulso do passado, mesmo os traumas, mesmo os erros, mesmo a energia cinética das quedas anteriores, para ganhar velocidade e manobrar em direção ao futuro que desejamos. Nós não somos prisioneiros do presente. Somos os pilotos dele. E talvez, apenas talvez, haja uma razão final para o bloqueio do passado. O universo parece conspirar a favor da narrativa. Se a história pudesse ser reescrita a cada capricho, não haveria drama, não haveria clímax, não haveria redenção. A redenção só é possível porque o pecado é indelével. A superação só é possível porque a queda foi real.
Nós admiramos o herói não porque ele nunca falha, mas porque ele carrega as cicatrizes da falha e continua avançando. As cicatrizes são a prova de que o tempo existe. São a prova de que a matéria resistiu à entropia. Um universo sem cicatrizes, um universo editável, seria um universo de plástico, sem alma, sem peso. O nosso universo é feito de ferro, sangue e gravidade. É duro, é frio, é implacável, mas é real. E é nessa realidade imutável que encontramos o nosso propósito. Eu gostaria de terminar com um desafio para você. Pare de tentar construir a máquina do tempo na sua garagem mental. Pare de revisitar aquele dia em 1995, ou 2010, ou ontem. Aquele dia está trancado no cofre do universo, protegido pelas leis de Einstein e Hawking. Está seguro lá. Nada pode machucá-lo e nada pode mudá-lo. Deixe-o em paz. Olhe para as suas mãos agora. Olhe para as ferramentas que você tem hoje. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado hoje. Você tem um poder infinito sobre os próximos 10 minutos. Você tem um poder imenso sobre os próximos 10 anos. A causalidade flui para frente. A sua vontade flui para frente. Seja um bom ancestral. Viva de tal forma que, daqui a 50 anos, o seu eu do futuro não sinta a necessidade desesperada de voltar para hoje e consertar o que você fez. Faça o agora valer a pena para que ele se torne um passado do qual você se orgulhe de ter vivido, e não um rascunho que você queira amassar e jogar fora. A melhor maneira de consertar o passado é construir um futuro que o justifique. A ciência nos diz que o impossível é apenas uma questão de tempo. Talvez um dia, daqui a milhões de anos, uma civilização tipo 3 encontre uma brecha na espuma quântica e consiga enviar uma mensagem para trás. Mas até lá, nós temos algo melhor que a viagem no tempo. Nós temos a vida. Nós temos a oportunidade única, estatisticamente improvável, termodinamicamente milagrosa, de estar aqui, conscientes, na ponta da flecha do tempo, observando o universo se desenrolar. Não desperdice esse milagre olhando para o rastro que a flecha deixou. Olhe para o alvo. Voe. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por viajarem comigo até os limites do impossível. Espero que, ao entenderem por que as portas do passado estão fechadas, vocês tenham encontrado a chave para abrir as portas do futuro. Mantenham-se curiosos. Mantenham-se olhando para as estrelas. E lembrem-se, o tempo não para, e nós também não devemos parar. Até a próxima!